Boa, produtores e afins, vou mostrar nesse vídeo como eu faço a limpeza da bateria antes da mixagem. Então vamos lá. Bom, essa produção não foi feita aqui no estúdio, porém eu vou fazer a mixagem dessa música. Normalmente quando eu faço a gravação, quando eu faço a gravação de bateria, logo após a gravação eu já faço a limpeza, que já é para ir ouvindo, né, a bateria já do jeito mais próximo que deve ser, né? Bom, enfim, eu vou dar um play na música primeiro, para vocês ouvirem, e aí depois vou explicar o processo. Então vamos lá. Enfim, é música bem legal, um reggae bem swingado, né? Então vamos lá. Eu vou explicar mais ou menos o que eu fiz. Primeiro eu vou solar a bateria, vou solar com o processamento, depois sem processamento. Então vamos lá, vamos dar uma ouvida. Agora sem processamento. Enfim, então dá para ver uma nítida diferença, tudo sequinho, né? Com o processamento fica tudo bem sequinho, tudo no lugarzinho ali. Porque aqui não só eu faço a limpeza, do que eu faço a limpeza? Limpeza de algumas frequências e limpeza de sobras, né? Essa bateria, se eu tivesse gravado, possivelmente já teria secado mais esses tons, deixaria o som mais próximo possível do que está aqui, né? Por quê? Porque, que nem nesse caso, o que pega é nos overs, né? Porque essa sobra acaba ficando um pouco e aí é ruim. Mas enfim, mas deu para resolver aqui, não foi difícil, foi simples, tá? E aí eu vou explicar, peça por peça, o que que eu fiz aqui, começando pelo bumbo. Eu vou solar o bumbo, primeiro sem processamento, e aí eu vou explicando aqui o que que eu fiz. Agora com processamento. Bom, então o que que eu fiz aqui? Começando pela fase, tá? A fase estava desalinhada aqui, eu alinhei fase principalmente com a caixa, porque tem um médio do bumbo, que é muito importante nesse estilo, para ele ficar mais sequinho, ele precisa um pouco de médio. Então esse médio estava sendo perdido no microfone da caixa. Então, para você ver como a sonoridade já influencia entre um microfone e outro. Então, fiz aí a fase, inversão de fase, filtrei algumas frequências aqui, 900 Hz, tirei um pouco não, né, mais de 6 dB, e 260 aqui, 250 também tirei bastante, acrescentei um pouquinho de 80, porque não, na verdade não, sub seria realmente só para dar um calor, porque nesse estilo o bumbo tem que ser seco mesmo, ele não pode ser bum, bum, não pode ter muita sobra de sub, né? Então só dei um calorzinho mesmo, dei um pouquinho de compressão já para chamar um pouquinho, para deixar ele um pouquinho mais sólido, né? Um pouquinho mais sequinho assim, um pouquinho mais de punch. Aliás, filtrei também aqui abaixo de 20, só por uma questão aí de protocolo, né? Aí coloquei o gate, eu usei por aqui mesmo, porque eu até usei o silencer, que eu usei nos outros canais, que depois eu vou mostrar. Mas no silencer ele estava dando um transiente a mais, né? Tava dando um estalinho a mais que eu não estava gostando. Então eu usei aqui mesmo, com um ataque rápido aqui no gate, né? E enfim, realmente só para deixar ele sequinho e fica assim, né?
Então vê que ele fica já fica mais sequinho, tem um cliquezinho ali que vai ajudar e tem um punch a mais, né? Isso é bom depois com o kit todo, isso faz uma diferença absurda. Lembrando que eu não estou mixando, tá bom? Estou só fazendo uma limpeza, já realçando coisas que eu acho que no kit já vai ficar legal. Mixar é quando eu junto a coisa toda e aí ouvindo tudo eu vou tomando decisões de equalização, compressão e tal, certo? Então vamos aqui para o aro. Eu já editando, eu separei o aro da caixa, porque estava tendo uma diferença grande de volume. Então, com isso, eu posso ter é, uma forma de equalizar cada um separado ali para conseguir um som melhor de cada peça, certo? Então, vamos lá. O aro sem processamento. Então a gente vê que tem muita sobra de chimbal, né? Essa captação poderia ter melhorado essa questão do vazamento de chimbal, mas enfim, é o que tem. Então vamos lá. Então aqui eu tenho o Silencer, que eu acho um plugin fantástico, maravilhoso. Logo quando saiu eu fiz o teste e adquiri porque realmente é muito prático, principalmente para tons, é maravilhoso. Mas depois eu vou falar sobre isso. Então eu usei ele aqui, né? Vou mostrar. Então você vê que tem ainda sobra de algumas coisas, né? Na regulagem eu deixei passar um pouco, não quis deixar muito seco, mas porque isso soma no som das outras coisas também, e é legal, não é ruim, né? Mas fica mais seco, com o kit todo você consegue ouvir muito bem o aro, né? Enfim, aí depois usei um channel strip, que eu também fiz a inversão de fase aqui, ou seja, bumbo e caixa estavam alinhados. Eu acabei invertendo em relação à fase dos overs, tá? Isso eu acho que aconteceu com algum tom ali também. Também estava tendo diferença. Isso na hora da microfonação ali realmente teve uma diferença. Mas é normal. Eu, quando estou gravando, eu já checo fase no console já para entrar tudo certinho. Mas vamos lá, o que eu fiz? Então filtrei aqui abaixo de 80, de 90 mais ou menos. Dei um pouquinho de agudo, já para clarear um pouquinho o aro. Aí aqui eu puxei um pouquinho, ó, de quase um K aqui. Eu deixei um Q bem fechado, subi aqui uns 7 dBs, que é bem justamente o oco, né? Aquele oco do aro, o som de madeirinha, para ele ficar mais firme, né? Puxei legal aqui e só. De resto não tirei nem coloquei frequência média grave nem grave. Adicionei uma compressão para dar um estalinho, mas não muito, porque senão ele gera muito transiente, aí fica muito agressivo. Eu coloquei só um pouquinho, tá só beliscando aqui, mais nada. Então, e depois coloquei um deesser, que é para porque começou a espirrar um pouco, não das frequências que eu coloquei, mas sim por causa da compressão, começou a puxar a frequência que não estava legal. Então, esse deesser aqui vai acima de 3K ali, ele está amaciando, fica mais macio. Agora com processamento. Então, aí sem processamento. Então você vê que com o kit, aquele vazamento que tem mesmo assim na caixa, realmente não aparece e o aro fica bem presente, né? Então esse vazamento não influencia. E isso é interessante porque com a fase que eu alinhei, o som se soma. Então esse bumbo que está sobrando ali no aro, tum, tum, né? Os tons que estão sobrando soma com o som individual também dos tons e do bumbo, deixando um som mais natural do kit todo. Então isso é interessante deixar, né? Bom, a caixa aqui eu só copiei o canal, não tem nada demais,
né? A equalização aqui do top tá igual, fase invertida, só não coloquei compressão ainda. Depois, possivelmente, eu vou colocar um limiter, alguma coisa para segurar os picos. Mas de resto é isso. Na esteira não tem nada, eu deixei livre mesmo. E eu vou explicar o porquê. Quer ver, ó? Vocês estão ouvindo quando toca o tom, a sobra da esteira que dá? Ó. Agora eu vou somar os microfones dos tons. Vocês vão ver a diferença quando eu fecho a esteira. Agora sem a esteira. Você vê que diferença? Então a esteira está tendo um papel crucial aqui de trazer brilho e naturalidade para os tons, porque eles estão com bastante ressonância, né? Isso foi de propósito mesmo. Então, ó, como fica no kit. Enfim, então fica bem natural o som. Então eu não precisei fazer nada porque eu achei que estava bom. Talvez eu puxe um pouquinho mais de brilho. O próprio processamento dos buzzes depois vai trazer isso, né? Trazer um brilho a mais aí para a coisa toda. Bom, no hatch só filtrei realmente até uns 150, não fiz mais nada aqui. Não precisou nem de inversão de fase, de nada. Tom 1. Então, aqui o silencer em todos, né? Deixando bem sequinho. Então, antes eu fazia aquele processo de ir no clipe, cortar só a região dali onde tem o tom e tal. Agora, não fiz mais nada. Eu deixo realmente a pista aqui dos tons aqui, tá tudo ó, aberto aqui, né? Enfim, não tem nada. Eu perdi aqui onde eu tava. Acho que tava aqui. É isso aí. Bom, então eu usei no tom um silencer para dar fazendo o papel de gate, né? Aí tem um presetzinho que eu acho bem legal aqui, que é desse Clint Murphy, que ele já tem tom 1, tom 2, surdo. Então eu já aproveito aqui que é um start legal. Eu coloco e aí vou ajustando as frequências, né, para cada tom, porque muda, né? De um para outro, às vezes acaba ficando a zona ali, a parte onde é a fundamental do tom muda, né? Então eu acabo puxando aí, ajustando. Não é que eu uso o preset, eu já pego como um início ali, um start para eu poder seguir, certo? Esse não teve inversão de fase, é só. Tom 2, a mesma coisa, silencer. Nesse eu já tive que inverter fase, tá vendo? E algumas frequências mudam de região. E também já vou adicionando um pouquinho de compressão aqui para dar um punchzinho a mais na coisa toda. Surdo, mesma coisa, silencer. E mesma coisa, só muda as regiões aqui. Um pouquinho de compressão também. Aí overheads, eu coloquei aqui, agrupei, né? Fiz um subgrupo que estava mono, cada over. Então, mostrar um pouquinho do processo. Certo, então dá para ver que está bem naturalzão, né? Bem aberto. O que, que eu fiz aqui? Usei, filtrei abaixo de 100 Hz, tirei um pouquinho da zona de médio ali e dei uma compressão de picos, né? Com ataque rápido aqui, segurando os picos, para eu deixar realmente os transientes nas peças individuais. Então ele limita os picos, trazendo um pouquinho do corpo dos overs, né? Então aí fica assim. Eu até estava mexendo ali, achando que tinha limitado um pouco, mas ele está mais pegando realmente a caixa, quando a caixa
bate forte ali, tá segurando os picos, que isso é bom controlar picos também já durante toda essa limpeza aí, porque depois não fica pegando lá no master lá, ficar jogando pico para frente, né? Enfim, e como eu achei que estava um pouco ardido, eu usei um de-esser aqui para segurar a parte mais alta, né? Então acima de quase 6K aqui, ele está segurando legal. Agora sem processamento. Então fica mais macio, né? Tem brilho, tudo, e não fica os picos atacando, não fica agressivo, né? Então eu vou fechar aqui. E aqui vem um canal como se fosse um room mono, né? Então esse room mono, ó, vamos ouvir ele. Então ele é um room que possivelmente foi colocado ali, acho que um microfone que a gente coloca às vezes em cima do casco ali para pegar mais os transientes, mas acho que está mais para fora um pouco. Ele deve estar centralizado na bateria ali um pouco para frente, pegando o som da bateria, mas é um microfone só. Aí eu falo, pô, não poderia ser estéreo? Então, a visão nem sempre é estéreo, por quê? Às vezes a profundidade da bateria às vezes está mais no centro para trás, não só no estéreo. Porque os overs já estão dando esse LR. Esse microfone ele vai puxar a bateria para o 3D, ele vai puxar um pouco para trás. Então, só que, o que eu fiz? Eu usei aqui uma compressão, aqui como rápido, embora esse compressor não seja rápido, mas limitando esses picos aí para trazer mais o caldo, né? Trazer mais o sustain das peças. Usei um de-esser para cortar também a agressividade ali da- desse harshness, né? Essa rispidez, né? Dos timbres. E coloquei um equalizador tirando um pouco de médio. Na verdade, isso foi. Ainda não tenho certeza se eu vou tirar 100% aquele médio ali, porque ele traz um pouco de naturalidade, mais o som de pele, de ressonância das coisas. Mas aí com processamento, né? Eu vou abaixar um pouco aqui. Sem processamento. Então você vê que fica bem agressivo, né? Claro, eu fiz uma compressão bem forte. Eu não sei quanto que tá aqui, que eu vou de ouvido, né? Não fico olhando, mas. Ó. Então tá chegando no pico ali, quase 10, né? Embora o som que a gente estivesse ouvindo era do kit como um todo, né? E agora o kit todo. E agora na música. Enfim, é isso aí. Bom, como eu falei, normalmente quando eu faço as gravações, eu já faço essa limpeza logo depois, né? Faço a edição, já faço a limpeza, deixo já tudo bonitinho, porque quanto mais a gente ouvir, e sendo que a maior limpeza é na gravação mesmo, né? O ideal é secar os tons da maneira que você quiser, já deixar tudo pronto
para a gravação entrar o mais limpinho possível, que aí depois você vai ter mais qualidade para poder editar e fazer as coisas que você quiser, certo? Então, lembrando, um detalhe que eu não falei aqui é sobre o meu canal Buzz aqui da Batera, que é esse carinha aqui que eu adoro, que é da Mixland, né? Que tá no pacote do plugin Alliance aqui que eu uso, que é esse VAC, é um Vacuum Tube Limiter, né? Que eu uso, que ele segura, ele dá um timbre muito legal para a bateria. Eu vou dar um play rapidinho. Então, sem ele, com ele, ó, vou ficar variando para vocês ouvirem a diferença que dá, como ele traz todo o som da bateria para frente, ó. Muito legal porque a compressão traz um calor legal. Estou usando um filtro de sidechain, então ele não está comprimindo nada abaixo de 140 Hz. Estou levando aqui estou puxando um pouquinho de grave, 3 dBs. É legal que ele colore também os tons, a caixa. Não traz só o grave do bumbo, ele traz ele coloca como se fosse dá uma maquiada assim em tudo, né? Traz um calor em tudo, é bem legal. E tem esse THD aqui. Eu tirei um pouquinho só de agudo aqui, menos de 1 dB, né? E ele tem um THD aqui que é o tipo de um saturador, né? Então eu saturei um pouquinho tudo, então a coisa fica mais grudada ali, já fica um som de bateria mais quente, harmônico, né? Enfim, eu já vou preparando, né, para mixagem. Mas é isso, gente. Então, espero que vocês tenham gostado. Vou trazer sempre conteúdos dessa linha agora, tá bom? E é isso. Falou, valeu!